a maior falha que um sucessor pode ter, e isso sabota todo o processo, é a arrogância. Então eu sempre fui um cara disposto a aprender não só com os meus pais, mas com os meus funcionários. De literalmente sentar do lado, cara, me mostra como é que tu faz isso daqui. Cara, eu acho que cada maturidade e cada fase da empresa vai necessitar de uma energia diferente no comercial. Seja para se tornar. Eu tomo uma postura como se eu já fosse. Muitas vezes eu já atuava como CEO antes de ser nomeado CEO. Só não tinha o título. Mas hoje eu entendo um equilíbrio, né, entre tamanhos de empresa, necessidade para aquele tamanho de empresa, de estratégias de determinado tamanho. O problema é as pessoas pegarem a exceção e transformam na regra. Eles pegam um planejamento da Lunelli e querem aplicar numa empresa que tem 30 vezes menos faturamento que eles. Então não vai funcionar. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Nesse bate-papo falaremos sobre sucessão. Eu fiquei na dúvida sobre sucessão, mas eu gostei da educação ali, porque eu vi que tu tem um pé na educação. Exato. Também, né? Então são dois assuntos super interessantes, mas falaremos sobre sucessão com o Lucas Fernandes, hoje diretor, CEO do Grupo Elegance. São mais de uma empresa? O Grupo Elegance tem mais de uma marca. Ah, entendi. Né? Nós temos outras empresas também, mas o Grupo Elegance tem mais de uma marca de moda. Entendi. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo, se quiser se apresentar aí pro povo. Maravilha, obrigado pelo convite, muito feliz mesmo de estar aqui. É sempre um prazer poder compartilhar, trocar essas experiências aqui, ainda mais num ambiente como esse. Como tu falou, além da empresa, eu tenho esse pé muito na educação também, tanto buscando, tanto recebendo, como entregando agora um pouco também. Sim, perfeito. E a educação focada na sucessão. Exatamente. Hoje, a nível de receber conhecimento, a gente tem que buscar um pouco de tudo, né? Sim. Venda, gestão, a própria sucessão, mas hoje eu ajudo também outros sucessores de empresa familiar a dar sequência nesse negócio, nesse legado que os pais, os avós começaram muitas vezes. E tem algum dado que fale quanto? Eu acho que é 85, eu vi esse dado com o Lobão, se eu não me engano. 90% das empresas do Brasil são familiares. É isso. E 75% delas morrem da primeira para a segunda geração. Uau! Esse é um dado bem crítico. Sim. Né? E a cada geração que passa, esse percentual aumenta. Legal. Antes da gente entrar nessa parte, como que foi a tua chegada, né, até a diretoria, até CEO, diretor executivo do grupo? Boa. Então, me apresentando primeiro, meu nome é Lucas Fernandes, eu sou pai do Theo, marido da Júlia, filho do Adilson e da Sinara. Hoje estou como CEO desse negócio, que é a Elegance, e também criei um projeto em 2022 chamado Academia de Sucessores, para ajudar outros sucessores, né? Esse projeto foi justamente baseado na minha história, né? Eu me transformei dentro do ambiente de educação, buscando conhecimento pelos desafios, pelos conflitos internos que eu tinha, desde desenvolvimento pessoal até de gestão. E foi uma caminhada relativamente, difícil falar longa, né? Sou tão novo, né? Mas eu me descobri dentro disso. E em um momento, nas minhas conversas com Deus, eu falei, Senhor, qual que é a minha mensagem? Eu quero um dia ter algo para entregar também, né? E em um momento eu entendi que seria isso, sucessão, porque não era... Eu não tive essa ajuda, né? E dentro de pequenas e médias empresas existe pouca... esse ambiente de desenvolvimento não existe. Então, eu passei por todos os momentos da empresa, né? Desde lá, com 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na indústria, daí fui para compras, PCP, planejamento industrial. Saí da empresa de 17 para 18 anos de idade por causa do exército, foi o único ano que eu fiquei fora, foi em 2013. Quando eu voltei, já tinham contratado alguém para o meu lugar, então tive que achar outro canto para ficar. Fui para pós-venda, né? Fiz a parte pós-venda, comercial, coordenador comercial, gerente, diretor comercial, diretor estratégico, e hoje estou como CEO. Meus pais ainda são atuantes, né, de certa forma, um pouco mais, não na direção estratégica, mas a nível de conselho, participam de algumas coisas importantes da operação também. Eles têm... o senso de utilidade deles está muito ligado ao negócio. Isso é algo importante que o sucessor entenda, esse movimento, né? Porque muitas vezes a sucessão ela não é um evento, ela é um processo. Então é importante que a gente entenda assim para acalmar a ansiedade muitas vezes. Certo, legal. E eu vi que tu falou ali, ter que me colocar em algum canto. Isso deve ser uma sensação muito ruim, né?
Porque como o filho ali, né, na cabeça, quando tu é mais novo, principalmente que tu não tem esse discernimento, tu chega na empresa, tu voltou para a empresa e na tua cabeça estão tentando te encaixar em qualquer canto porque parece que uma obrigação. Tem um termo que eu vou colocar aqui que é talvez um pouco até pesado, mas eu falo, o empresário que tem filho, ele tem um escravo por um tempo, né? Que ele aproveita o filho para tapar um buraco que tem na empresa de alguém que tem que carregar uma caixa, que tem que resolver um negócio, tem que fazer uma planilha, que tem que tirar grampo de papel. Sim, por um tempo é assim. E eu vejo que tá tudo bem, tá assim, de certa forma. Acho que é interessante o filho viver essa etapa do negócio. Foi gostoso para mim. Sim. Na minha infância, na minha adolescência, no meu início de juventude, mas chega um momento que só isso começa a trazer justamente esse conflito. De falar, cara, e qual é o meu papel? E é o grande ponto que a maioria das pessoas, dos sucessores que eu mentoro, vem. Fala, cara, eu não sei o meu papel. A primeira coisa que eu desafio o teu sucessor a fazer, qual é o teu cargo? E 80% deles não sabem dizer. Eu falei, então realmente tu é só o filho do dono. Tu não sabe dizer nem qual é o teu papel na empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que dividir, quais as responsabilidades, qual o papel do filho, e para que ele tenha essa direção. Porque muitas vezes o sucessor, o sucedido, né, o fundador, ele não está atento a isso. Ele não percebe essa importância. Ele acha que o filho, as coisas vão acontecer. Mas a grande verdade é que se ninguém preparar esse processo, muitas vezes ele não acontece. É por isso que esse dado de empresas que quebram nessa transição é tão grande. Porque não há um planejamento. Tu acha que o mais difícil está sobre passar o planejamento para frente ou passar a cultura? Porque a cultura, querendo ou não, é muito enraizada ao que foi construído pelo seu pai, por exemplo. Tá muito dele, né? Daquela energia inicial, do vender o almoço para comprar janta. Eu acho que isso vai trazendo vai enraizando alguma coisa na empresa que depois é muito difícil tu mudar. Acho que o mais difícil, Eduardo, eu vou mudar um pouco a palavra, é trazer a paixão pelo negócio. De tu conseguir fazer o filho gostar de estar ali. Ele conseguir, e gostar de estar ali não é só gostar do negócio, é o filho conseguir entender como ele explora os seus talentos dentro do negócio. Porque eu acredito que todos nós, Deus nos deu alguns dons. Perfeito. E a nossa missão na Terra é usar bem esses dons. E se a gente não consegue fazer isso, a gente não tem um senso de propósito, de cumprimento de missão, de utilidade. Então o filho ele tem que gostar do negócio, gostar da operação, mas não só disso, ele tem que conseguir exercitar os talentos dele dentro da empresa. Então o ponto principal disso, e por isso é tão importante o trabalho, por isso que eu acho importante começar novo, porque quanto mais novo tu começa, antes tu descobre o que tu tem de potencial dentro de ti. Então acho difícil é passar essa paixão. Então se tivesse que encaixar num dos dois, eu levaria para a cultura. Acho que a cultura tem mais a ver. Que a cultura tem muito a ver com esses valores, né? O filho tem que se identificar por esses valores da empresa. Até porque, assim, mesmo que haja uma sucessão, esses valores não mudam por completo. Sim. Existe uma transição de cultura, existe uma mudança, mas sempre vai precisar ser honrado o legado de quem veio antes. Existe uma ordem que a gente fala, uma ordem sistêmica de quem veio antes. Existe uma precedência de quem começou esse legado. Então, alguns valores não mudam, mesmo quando a empresa está centenária. Os fundadores sempre vão ter que ser honrados. Acho que entra um pouco naquela ideia de pilares fundamentais e por fora dos pilares fundamentais são os pilares que se criam com produtos novos, com diretorias novas, são pilares que podem nascer e morrer, mas os fundamentais Exato. Ali, eles não mudam, né? Eles são pilares fixos da organização. Exatamente. Legal. Esse foi um trabalho, assim, poucas empresas trabalham bem os seus valores, né? Sim. Valores organizacionais. E dentro da empresa familiar isso é muito importante para que se entenda. Tanto que aqui, sempre que vocês me verem, vai estar no meu braço. Família, paixão, atitude e comprometimento. Esses são os nossos 4 valores centrais ali que regem o nosso modelo de gestão, as nossas atitudes, as características do nosso time. É importante que o filho entenda isso, respeite isso, honre isso, e não que eles não possam mudar, porque ao longo não só da empresa, né, mas ao longo da vida os nossos valores também mudam, né? Sim. A gente começa outras coisas passam a ser negociáveis, né? Perfeito. Talvez família não fosse um valor para mim quando eu tinha 18 anos de idade, né? Da mesma forma como eu vejo hoje com meu filho e tudo mais. Então essa transição pode acontecer, mas dentro da empresa algumas coisas não vão mudar. Sempre vai ter uma dessas palavras aqui, seja o meu neto que esteja tocando a empresa, se assim Deus quiser um dia, vai ter pelo menos um valor desses aqui que vão estar aqui, que vão lembrar os meus pais, ainda que foram quem fundou o negócio. Que legal isso, tu pensar no tu comentou agora do teu neto, né? Teu pai fez um baita trabalho, né? Porque passar essa paixão pra frente, realmente, de tu pensar lá na frente, porque teu propósito meio que se torna, não, vou passar pro meu neto a gestão e ela tem que estar funcionando muito bem, e isso tem que ser tocado pra frente. Eu vejo que
com os meus filhos, e talvez o meu filho com o meu neto, eu vejo que eu vou fazer diferente, né? Essa jornada, assim. O filho, muitas vezes, ele não... Por mais que o pai não cobre necessariamente, ou insista, ou brigue, mas o filho, ele tem um sentimento interno a nível de lealdade de estar no negócio do pai. Porque muitas vezes isso não é porque o pai cobrou, mas é porque ele sabe que é um sonho do pai dele. Uhum. E quando a gente é novo, a gente tem essa necessidade, né, de corresponder a algumas coisas, né? Tem essa dor de talvez muitas vezes decepcionar, né? Ou às vezes o contrário, né? Alguns têm por um nível de rebeldia, né? Por alguma falta que teve, querem mostrar diferente. Mas com meus filhos eu talvez faça diferente, né? Deixe mais claro para eles que existem várias outras alternativas. E eu não vou fazer questão nenhuma que eles estejam no negócio. Mas se eles quiserem, pretendo fazer isso de forma muito planejada. Legal. E seu filho tem quantos anos? Hoje ele tem 3. 3 anos. O Theo tem 3 anos. Legal. Passou pela fase dos 2 vivo. Passei. Mas ali é... A gente eu tô com uma de 1 ano. Uhum. Fez 1 ano, tá com 1 ano e 1 mês. E... agora ela começou, eu achei... Hoje eu olho pra trás e eu falo assim, meio como a fase do primeiro ano é a mais fácil. É verdade? Nossa, eu achava super difícil. Super difícil. Nossa, tenho que dormir só 3, 4 horas. Oh. Agora ela começou a andar, começou a abrir gaveta, agora tá perigoso, né? Mas vamos nessa. Referente aos desafios ali durante a sucessão, porque efetivamente tu não ensina, tu não ensina, tu viveu isso, né? E depois tu buscou ensinar, imagino que foi mais ou menos essa ordem lógica. Então tu aprendeu muita coisa e depois tu deu nome aos bois, digamos assim, né? Então tu viveu muita coisa na prática. O que pra ti foi mais difícil assim nessa parte da sucessão? Tu falou de cultura e tudo mais, mas operacionalmente, né? Que tu viveu lá dentro, crise com os funcionários, pessoas querendo ter tirado a jogada, porque tem isso, né? Uhum. Tem as pessoas que não aceitam, né, a troca do líder geral, né, da empresa. Como que foi isso? Então, como tu falou, a primeira pessoa que eu apliquei o método que eu uso hoje fui eu, né? Sim. E isso eu digo de forma literal, porque antes de começar esse projeto, já fazia mais de 1 ano que eu já tinha estruturado como seriam os passos, uhum. que eu entregaria para os sucessores. E falando do maior desafio, eu não tive grandes desafios com funcionários. Por isso que eu indico de o filho começar cedo, isso é bom. Isso prepara uma base. Uhum. As pessoas já terem te visto trabalhar, cumprir tua missão, entendem que tu conhece do negócio, né? Eu me aprofundei no negócio porque hoje eu talvez seja um dos funcionários mais antigos da empresa. Legal. Né? Então, eu comecei com 14, agora estou com 30, são 16 anos dentro daquela empresa. Então eu conheço os corredores, conheço as pessoas, e a maior falha que um sucessor pode ter, e isso sabota todo o processo, é a arrogância. Então eu sempre fui um cara disposto a aprender não só com os meus pais, mas com os meus funcionários. De literalmente sentar do lado, cara, me mostra como é que tu faz isso daqui, para eu entender um pouco melhor essa operação. Sabe, se mostrar como um aprendiz, realmente, ter um coração de aprendiz dos teus funcionários. Então esse foi um desafio que eu não tive. E acho que o principal desafio, e isso aqui eu já estou falando das etapas um pouco mais finais, assim, né, da transição, são as ingerências entre família. Porque o fundador, dentro da empresa, ele é Deus, né? Uhum. Dentro da empresa ele é Deus, ele pode tudo, e ele pode tudo mesmo, ponto final. E é o que eu falo pro filho, literalmente ele pode tudo. Uma das coisas que me deu mais clareza e acalmou meu coração foi entender que eu não mudaria os meus pais. O que eu mudaria era mudar as minhas atitudes, né, em relação a como eu fazia. Então, óbvio, a gente tem nossas discussões, tem nossos ajustes, a gente tem nossas conversas, eles vão mudando ao longo do processo, mas eu tenho certa influência, mas não controlo as mudanças sobre eles. Então eu tive que mudar um pouco as minhas estratégias, né, com eles, começar a ter tratativas diferentes com o meu time para ter menos essas ingerências, sabe? Porque o fundador, ele realmente tem esse sentimento, e o ponto é que eu compreendo isso. Eu tento trazer, sempre que me dá aquele nível de, cara, não acredito que meu pai desfez isso aqui que eu estava fazendo, né? Já tinha um projeto pronto, estava esboçado. Eu, por outro lado, paro e tento olhar com empatia, porque foi assim que eles começaram o negócio.
E a dificuldade do sucessor é muitas vezes entender isso. Uma das tarefas que eu dou para o sucessor é, cara, ouve a história dos teus pais. Pede, de tempo em tempo pede para ouvir a história dos teus pais. Pai, qual foi o desafio? Como é que foi? E por quê? Porque isso começa a trazer empatia. Porque hoje eu olho, quando eu tenho essa dificuldade de entender alguns movimentos deles, e eu percebo que foi assim que eles precisaram ser para começar esse negócio. Eles literalmente precisavam ser a pessoa que, cara, botava embaixo do braço, ia atrás e resolvia. Essa foi a força, a energia necessária para empreender esse negócio do zero, né? Hoje, eu tenho desafios diferentes, mas esse é um que eu não tenho mais porque é uma dor que eles já viveram, né? Então, mas um dos principais desafios para o sucessor é essa ingerência no processo de transição. Tem algumas conversas que a gente vê no digital que eles falam que o sucessor, o fundador geralmente é o pior gestor para a empresa, né? E eu falo isso por mim, né? Porque eu não sou o fundador, né? Do Universo Apo. E eu vejo o quão é difícil a gente passar do início da operação, que é muito sobrevivência, muito guerra, é muito muda aqui, muda rápido, já para de fazer esse projeto, vamos para outro, tem muito feeling no meio, né? Para um ponto que tem aqui, não, agora a gente vai ter que olhar para dados, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que errar, a gente vai ter que medir, mudar a rota, monta planejamento, respeita a decisão dos outros. Então é um processo que hoje eu vivo, que até um dos nossos passos agora foi começar a discussão da formação de um conselho, porque para blindar a empresa sobre minhas vaidades pessoais. E muito por isso daí que tu falou. Daí inicia um projeto e não, vamos mudar porque o vento mudou, vamos mudar também. Então, eu vivi muito isso. E hoje eu vejo o quão deve ser desafiador, porque o fundador, hoje eu vejo o porquê dessa frase, que é um dos piores gestores para a empresa. Porque ele consegue construir, ele é muito bom como construir negócios, como fase inicial, desenhar produto e tudo mais, mas chega uma maturidade, um ponto da empresa que precisa de muito mais que isso. Porque a força do braço, ela não funciona mais, né? Então, tu precisa de estratégia, tu precisa sentar. E até o termo estratégia, por exemplo, para mim, há um tempo atrás, era, é frescura, cara. Bora, vamos trabalhar. Como assim estratégia? Ficar desenhando um monte de coisa. Mas hoje eu entendo um equilíbrio, né, entre tamanhos de empresa, necessidade para aquele tamanho de empresa, de estratégias de determinado tamanho. O problema é as pessoas pegarem como que se fala? Eles pegam a regra, a exceção e transformam na regra. Eles pegam um planejamento da Lunelli e querem aplicar numa empresa que tem 30 vezes menos faturamento que eles. Então não vai funcionar. Né? Então é esse o jogo de cintura que a gente aprendeu a ter no meio tempo, e eu vejo que tu deve ter passado muito por isso e deve passar ainda, né? Porque deve dar esses feelings ainda, deve existir no teu pai, na tua mãe, né? De tentar barrar algum projeto porque fala, não, tô sentindo que não vai ir bem esse projeto aqui. Daí tu tenta te basear, falar, mas tá sentindo por quê? Porque eu tô sentindo, né? E a gente vê isso que aconteceu bastante. Eu vejo um caso, até queria a tua opinião. Tem um cliente nosso que ele tem o pai na gestão. Ele está fazendo a sucessão, o pai dele já... eu acredito que existe um movimento de falar assim, estou fazendo a sucessão agora você vai começar a assumir. Só que eu chego na empresa deles para fazer reunião e não é isso que eu vejo. Vejo o pai dele para lá e para cá, e ele recebe os fornecedores, e ele que fala com os times, e ele que define as negociações, e ele que... Então ele meio que fica como uma sombra muito grande perto dessa outra pessoa. Isso é comum? Isso é o processo da sucessão ou não? Isso não é comum? Existe muito uma questão de contexto, né? Onde eu tenho que olhar para a cultura dessa empresa, para o perfil desse pai, porque existem pais que já estão querendo se livrar. Sim. Querem sair da empresa, assim como tem outros que são extremamente controladores. E como eu falei, esses a gente tem mais dificuldade de mudar. Quem eu treino é o sucessor. Sim. Porque o que eu entendi é que por poucas vezes um fundador vai buscar esse tipo de conhecimento para a empresa, sobre sucessão.
Então, só que o filho sente essa dor, e por isso que eu treino o sucessor. Existe muito uma questão de contexto. Mas existem várias táticas que o filho consegue começar a usar para aumentar a sua área de influência. Eu faço muitas vezes um comparativo da sucessão com um jogo de War. Já jogou War? Não. Mas sabe aquele jogo de tabuleiro? Sim, basicamente é conquistar território. Sim. Né? Não usando o nome como guerra, né? Não, mas no sentido de conquistar território. Esse é o papel do sucessor. Ele tem que conquistar mais território, aumentar a sua área de responsabilidade dentro da empresa. E para isso ele precisa aumentar seu nível de exposição, ele precisa fazer alguns... ele precisa esboçar pequenos projetos. Antes disso ele precisa ainda aprender. Eu falo, o primeiro passo não é inventar ideia nenhuma, aprende a tocar o que já está acontecendo. Faz um pouquinho melhor, com pequenos ajustes que ninguém vai sentir, mas tu sabe que foram gerados esses resultados. Então tem muito dessa postura do sucessor. Uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, não sei se ela tem um autor, mas foi falado e me marcou, seja para se tornar. Né? Então eu tomo uma postura como se eu já fosse. Muitas vezes eu já atuava como CEO antes de ser nomeado CEO. Uhum. E só não tinha o título. Uhum. Eu já atuava como diretor comercial antes de ser diretor comercial. Né? Então, por quê? Porque eu fui aumentando a minha área de influência, porque eu fui ganhando a confiança das pessoas, porque eu fui aumentando o meu resultado. E claro, teve pequenas táticas que eu usei ao longo do processo para ir trazendo um pouco mais da empresa... de mostrar para a empresa, principalmente para o time, porque existem 3 entidades aqui na sucessão, né? Uhum. Os fundadores ou sucedidos, né? Uhum. O sucessor e os funcionários. E tem gente que exclui essa terceira do processo, mas eles são os mais importantes. Um sucessor competente, os funcionários imploram para ele assumir a empresa. Um sucessor que demonstra resultado, eles imploram. E qual que é o maior risco de uma sucessão? É que se o sucedido, ou seja, os pais, não saem a tempo, eles perdem o sucessor. O sucessor se desmotiva, porque ele está pronto. Legal. Ele está pronto, ele está preparado, ele sente e ele começa a ser barrado, ser frustrado. E aí aquele sentimento que a gente falou agora há pouco, do sentimento de utilidade, de propósito, de colocar os meus talentos em ação, de promover aquilo que eu quero promover, eu não consigo usar. E eu falo, cara, se eu não consigo usar aqui, eu vou usar em outro lugar. Né? Eu quero explorar isso em mim, eu quero poder conquistar essas coisas que eu sei que eu estou preparado, se não for aqui eu vou em outro lugar. Então, se o sucedido não sai a tempo, o sucessor acaba saindo. Mas eu vou te falar de estratégias práticas que eu usei. Uhum. Por exemplo, uma vez por mês eu reúno todos os funcionários da empresa, isso muito antes de eu ser CEO. Uhum. Eu reúno todos os funcionários da empresa que passaram no período de experiência, isso dá ali na nossa empresa, pelo nosso processo de contratação, em torno de 5, 8 pessoas por mês. Eu reúno todos eles, quando eles passam do processo de experiência, porque eu não contrato todos, né? Uhum. As lideranças, o RH contrata, e eu apresento a empresa. Na sala de reunião, uma reunião de 20 minutos, eu apresento a empresa, apresento os valores, apresento a história, me apresento como sucessor, né, do negócio. Então a minha exposição aumenta, as pessoas me compreendem diferente nesse momento. Então essa é uma das estratégias. Outra, por exemplo, eu por um bom tempo eu fui um penetra em reunião. Reunião que meu pai não me convidava, eu entrava na sala e sentava. Por quê? Para as pessoas já me conhecerem. Reunião com o gerente do banco, com o fornecedor, com a transportadora. Opa, eles já vão entendendo a minha imagem, já vão compreendendo, entende? Então o filho, talvez ele por um tempo ele vai passar por essa sombra mesmo. E claro, outro ponto é eu expandindo a minha responsabilidade em áreas que não são de conflito com meu pai. E tem um outro movimento, Eduardo, que é muito simples, cara. Pai, o que o senhor não quer mais fazer que eu posso fazer por você a partir de agora? Quantos filhos fizeram isso? Pai, o senhor podia me dar um feedback sobre o meu trabalho? Onde você acha que eu posso melhorar? O que mais eu posso fazer pela empresa? Quantos filhos fizeram isso? Mas a palavra que eu ouço mais dos assessores é: meu pai não me dá autonomia, porque meu pai não está me ajudando a me desenvolver. Cara, não, inverte a ordem. Lembra que eu falei sobre mudança de comportamento? É o meu comportamento. O meu comportamento. O que eu mudo em mim para acelerar o processo? Tem controle sobre o teu. E cara, quando eu chego pro meu pai e falo assim: pai, me dá um feedback sobre o meu trabalho, eu fiz 2 movimentos. Eu fiz um de conseguir trazer mais coisas para minha alçada, porque ele vai me falar o que eu tenho que fazer, mas foi uma demonstração de que a tua opinião é importante para mim. Pai, você é maior, eu te coloco no teu lugar, eu não estou aqui para sobrepor a tua imagem, eu estou aqui respeitando, honrando o que tu fez
querendo te ouvir, e aí o filho acha que às vezes tem que forçar a barra. Pelo contrário, cara, um dos principais erros no processo de sucessão é se o filho tentar inverter essa ordem. Porque daí sabe aquelas disputas de poder em empresa familiar? É isso. Não é culpa do pai, é o filho que não demonstrou honra suficiente. Porque se o pai sente que o que ele construiu até ali, que o legado dele não foi honrado, ele fala, não, peraí que eu vou mostrar quem manda. Isso aqui é meu. Mas se eu demonstro a todo tempo, pai, me passa um feedback, cara, eu sou CEO do negócio. Tem decisões pequenas que eu consulto meu pai, sem precisar. Por quê? Porque eu quero a opinião dele, quero entender o que é importante para ele, eu quero que ele sinta que a opinião dele é importante para mim também. Visão de negócio dele. Exatamente, exatamente. Então, tem vários movimentos que o sucessor pode fazer e se adaptar para fazer com que os pais compreendam esse processo. Porque a sucessão não é tirar os pais, é levar os pais para um novo lugar. Entende? Porque tem duas sucessões, tá? Sucessão da liderança e sucessão do patrimônio. São coisas diferentes. Aqui eu estou falando sobre sucessão da liderança, né? A sucessão do patrimônio normalmente ele vai acontecer em morte, talvez, né? Dos pais, né? Dá para acontecer uma parte dela em vida, essa transição, mas o que eu treino os sucessores para fazer é sucessão da liderança, como me tornar um líder desse negócio. Só que mesmo eu estando como CEO, como presidente, ou até mesmo como presidente do conselho, cara, sempre vai haver uma posição nova para o meu pai aqui em cima, nem que eu chame ele de fundador. Sim. De fundador, ele está ali. Acima do presidente do conselho. Acima do presidente do conselho. Ele vai estar lá como fundador. E sempre, quando ele chegar na empresa, já tiver velhinho de bengalinha, se ele vier por poucas vezes, quando tiver, todo mundo vai ter que parar, dar uma salva de palmas, vai ter que mostrar, vai ter que ter essa demonstração de honra, vai ter que ouvir. Mesmo que depois eu falo, não, deixa, ele já está. Mas aquele espaço é dele. Mas aquele espaço é dele, exatamente. Então, esse movimento é importante. Ele traz ordem ao sistema. Legal. E quando foi decidido que... Eu vi que tu já tá desde cedo, né? 14 anos, não? Tu entrou na empresa, então passou por muita coisa. Mas houve uma conversa que teu pai chegou e falou, agora é seu? Ou como tu falou, foi um processo que naturalmente aconteceu? Porque tu deve ter sido nomeado, né? Imagino eu, como diretor executivo, ó, agora quem está à frente da operação é o Lucas. Houve esse movimento? Eu provoquei os meus pais por muitas vezes. Provoquei eles no nível positivo, né? Eu demonstrei sempre essa minha ambição de crescimento. Há bons anos atrás, eu tenho aquela conversa de muito pai, não, disso aqui vai ser tudo teu, né? Sim. E hoje a empresa não é minha. A empresa é dos meus pais. Eu tenho muita clareza sobre isso. Né? Eu estou como CEO. Sim. Né? Eu tenho uma participação no negócio. Sim. Mas eles são os proprietários, os fundadores, mas eu estou como CEO. E o ponto meu foi que eu provoquei essa transição, né? Até o cargo de diretor, não foram eles, até para diretor não foi meus pais que me promoveram, isso que é engraçado, assim. E eu por um tempo ocupei as vagas disponíveis, e daí em outros momentos, por exemplo, dentro do comercial, chegou um momento que saiu uma pessoa e eu ocupei a posição dela, né? Havia um diretor e uma coordenadora, essa coordenadora saiu, eu entrei no lugar dela como coordenador. E daí ali eu fiquei por 2, 3 anos sendo liderado por um diretor comercial. Eu como coordenador comercial era liderado por um diretor comercial. Eu por muito tempo não fui liderado pelos meus pais dentro da empresa, né? Eu era subordinado a outro funcionário. E quando esse diretor comercial saiu, ele chamou os meus pais e falou, não indico que vocês contratem ninguém, o Lucas está pronto para assumir a direção comercial. Legal. E daí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar muito na parte de cultura, isso foi em 2018, comecei a trabalhar muito na parte de cultura da empresa e comecei a trazer essas novas coisas para minha alçada, como RH, parte de gestão de pessoas, parte de gestão de processos, comecei a fazer mudanças e daí eu me autonomeei diretor estratégico. Né? Foi uma autonomiação, porque eu já estava fazendo aquela função e eu sentia que eu já estava indo além de diretor comercial. Isso não foi um problema nenhum para os meus pais. Acho que o meu resultado sempre foi mostrando assim minhas capacidades e daí a mudança para CEO foi justamente algumas conversas nessas de provocação, assim, onde a gente
Diretor estratégico? Eu já estava caminhando para isso. Sim. A gente teve uma conversa, apresentamos o organograma, e daí em 2024... Sabe o que tu falou aqui, eu anotei, que tu falou que tu foi ocupando cargos, né? E que engraçado isso, porque é uma conversa que a gente tem muito com os clientes. Por exemplo, tu falou, fui ocupando cargos. E aonde tu ocupou cargo? Vendas. Que mania que as empresas têm de não dar bola para as vendas, né? De falar, não, o que tu não sim, o que tu faz da vida? Não sei. Então vem para vendas, né? Como se vendas fosse fácil. Para mim é um dos setores mais difíceis construídos da empresa. E tu comentou ali, eu até anotei isso. Quando tu foi para essa parte de vendas, eu até queria pegar essa pincelada, muitos desafios ali. Muitos. Eu só vou pegar um gancho do nosso anterior que eu me lembrei agora. Uhum. Se tu tiver um diretor muito bom dentro da tua empresa aqui, muito bom, contratar alguém, um gerente, esse cara começa a subir. Ele é muito bom. Sim. Ele começa a ocupar novos espaços. Vai chegar um momento que o Eduardo vai precisar ir para outro lugar para que esse cara possa expandir as suas capacidades. Então o sucessor, no ponto dele como CEO, foi basicamente isso, né? E agora voltando ao ponto que perguntou sobre vendas. Inclusive eu fiz um post ontem no meu Instagram sobre isso, dizendo que a área mais importante para o sucessor, onde ele deveria trabalhar, é vendas. E em raras exceções de negócios, como por exemplo, tem negócios onde a parte produtiva é mais importante. Por exemplo, tem algumas empresas... Nosso cliente Menegote. Tem algumas áreas que a parte produtiva, se tudo produzir, a venda está feita. Né? De alguns commodities, às vezes a agricultura também tem esse sentido. Né? Então tem alguns alunos desse. Mas essas são exceções. Na grande maioria, 70% da energia do CEO tem que estar voltada em vendas. Né? E o resto, a cultura, os processos vão embasar, a empresa tem que acontecer. Mas o que faz, só uma coisa faz a empresa crescer, é venda. Uhum. Né? Então a energia tem que estar muito voltada para isso. E o que me abriu porta para esse crescimento, para estar como se hoje, foi o setor comercial. Porque o comercial é quem manda no planejamento estratégico da empresa. Eu que vou dizer, é o comercial que vai dizer os caminhos de crescimento, os canais que vão ser usados, qual mercado a gente vai atacar, e isso direciona todo o resto. Né? Então, o setor comercial, sem dúvida, ele é o ponto mais importante. Existem, como eu falei, essas exceções, ou quando o sucessor não entende que o seu talento está voltado para essa área comercial. Daí ele pode, muitas vezes, alguém que vai estar ligado ao marketing, desenvolvimento de produto, mas indo para uma outra problemática agora, né? Uhum. Me perguntaram um tempo atrás, Lucas, qual que é o principal ponto que tu vê nessa geração? Eu falei, cara, trabalhar tarde. A maior erro dessa geração é trabalhar tarde. Porque muitas vezes o jovem faz faculdade e começa a trabalhar depois, né? A gente tem visto muito isso. Sim. E ele demora para descobrir o que ele é bom. Se me perguntassem quando eu tinha 17, 18 anos de idade, se eu ia ser diretor comercial, tá à frente do time comercial. Diretor comercial, mó chato, né? Não, a minha mãe me apresentava. A minha mãe me apresentava quando eu era pequeno, era assim, ó, esse aqui é o Lucas, é meu filho, ele é tímido. Assim, essa era a minha apresentação. Olha só. Então, o que a gente espera de um diretor comercial? Esse cara tem que ter habilidades de comunicação, ele tem que... E não que eu não tivesse, elas não estavam exploradas o suficiente. Sim. Então, o que explorou foi o trabalho. Por quê? Porque quando eu começo a trabalhar cedo, eu conheço pessoas, eu começo a criar referências, eu falo, o Eduardo faz assim, aquilo que aquele cara faz é legal, existe aquela tarefa, existe esse tipo de cargo. Eu começo a perceber as minhas possibilidades. Quando eu faço isso tarde, eu não tive tempo de trabalhar tudo isso. Então, muitas vezes o sucessor está querendo escolher um trabalho que faça muito sentido para ele. Cara, sinceramente, um jovem, e quando eu falo jovem ali, 16 anos de idade, um adolescente, no começo ele só tem que trabalhar. Só que o problema é que hoje eles veem na internet que não, eu tenho que trabalhar com algo que eu sou apaixonado. Não que eu acho que isso é mentira, mas você nem sabe pelo que você é apaixonado ainda. Sim. O que o Eduardo é apaixonado hoje não é uma coisa que tu achava que tu era apaixonado quando tinha 20 anos de idade. Sim. A história era completamente diferente. E eu vejo isso em muitos cases de sucesso. Por uma coincidência da vida ou até por um imprevisto da vida, as pessoas mudam o seu rumo e falam, caraca, aqui era o meu lugar e eu nem sabia. Eu estava recentemente num treinamento onde o treinador, que era um diretor comercial, que foi por 30 anos diretor comercial de uma empresa, ele é engenheiro químico.
Falou, cara, Totalmente uma técnico. transição da minha vida mudou e daí acabei parar aqui e me descobri como dentro comercial. Então essas coincidências mudam. Eu acho que o diretor comercial em si, eu volto, a minha percepção sobre o que a gente vive dentro das empresas é muito fase. Eu acho que cada maturidade e cada fase da empresa vai necessitar de uma energia diferente no comercial. Sim. Por isso que criou-se muito aquele vendedor que hoje tem uma característica muito picareta, né? Que é o vendedor picareta, porque é muito... vamos lá. E só isso não funciona. O comercial, ele precisa de uma energia enorme em volta dele. Mas determinado ponto que tu chega na empresa, ele vai precisar também de processos, de dados, de testes, de análise. E é aí que entra um diretor comercial efetivamente, um diretor comercial técnico faz a diferença. Né? Com esse tom um pouco mais técnico, mais pontuado, porque eu vejo isso aqui, né? O que acontece? A gente monta o planejamento estratégico, financeiro, estratégico, do estratégico começa a desdobrar para os setores, começa a individualizar as metas, faz o desdobramento ali para a execução de cada um mensal, semanal, tudo conectado com a meta geral, certo? E começa a andar na empresa o planejamento e começa a fazer isso aqui, ó. Né? E aí é onde uma pessoa com um perfil mais técnico vai conseguir puxar para a rota de novo. Porque não vai ser no feeling que ela vai perceber. Vai ser no, a gente deveria estar em 80, a gente está em 30. E é dia 20 do mês. Vamos ter que puxar a rota de volta. Ou vamos ter que mudar drasticamente a estratégia. Então eu vejo que é muito fase da empresa e cada fase ela vai necessitar de uma energia diferente. Né? Vocês já estão numa empresa muito mais madura, né? Uma empresa que já passou por esse processo de sucessão, já tem todos os seus processos internos, está em expansão, como tu mesmo falou, tu levou a empresa a um faturamento bem maior do que estava antes. Então, hoje precisa-se disso dali, né? Então, imagino teu pai é do comercial? O meu pai, tem uma veia mais comercial? Não, ele sempre foi mais financeiro. Mais financeiro. E tua mãe? Minha mãe parte mais de produto e produção. Olha só. Mais voltada para Mas isso. Era uma época que... A empresa sempre teve um terceiro à frente. Na verdade, por um tempo, meu pai esteve no comercial, quando a empresa era menor. Mas a empresa sempre teve uma outra pessoa dentro de comercial. Hoje tem diretor comercial? Não tem uma gerente comercial. Eu, inclusive, foi um movimento estratégico nosso quando a gente fez essa transição para CEO em outubro uns 3 meses antes de eu assumir como CEO. A gente olhou para o nosso organograma e falou, tá, se o Lucas vai sair dessa posição, quem vai assumir? Nós contratamos uma pessoa e foi o meu primeiro grande erro como CEO. Ter contratado alguém para assumir a direção comercial. Eu entendi que a empresa não precisava de alguém naquela posição ainda e que uma das minhas grandes funções como CEO era continuar olhando para essa parte estratégica do comercial. Hoje eu tenho uma pessoa que faz a gestão comercial. Que garante que tu planeja exatamente. Mas o meu principal grande erro foi isso. Foi ter delegado isso e alguns processos se perderam, uma parte da cultura do comercial que eu tinha criado se perdeu também, né? E daí foi um erro tanto de contratação como de dar mais autonomia para um profissional do que necessário. Daí acabei dando um passo para trás para dar alguns para frente, como se diz, né? Mas voltando à estrutura, né? Eu trouxe uma pessoa para estar à frente da gestão, como eu falei, e hoje a parte estratégica do comercial ainda fica dentro da minha alçada. Eu que traço esse planejamento, as estratégias comerciais, enfim, planejamento estratégico hoje fica completamente na minha mão. Trouxeram alguém de mercado que trabalhou em outras empresas do mesmo segmento ou foi... A gente na época trouxe alguém de mercado. Entendi. É uma decisão difícil, né? A gente também cogitou, a gente não tem a diretoria comercial aqui. E a gente cogitou colocar a diretoria comercial porque às vezes as falhas e as baixas nas vendas estão muito ligado a essa questão de ter alguém que garante a execução do que foi planejado,
mas não ter alguém que pensa em novas possibilidades de executar coisas diferentes do que foi planejado. Exato. Como tu falou sobre essa questão de momento, né? E hoje isso me fez aprender a olhar com muito mais cautela porque eu preciso. Porque eu sou um CEO líder. Eu sou mais líder do que gestor. Se a gente puder dividir assim, eu sou um cara mais voltado a ideias de longo prazo, sou um cara com boas estratégias, com capacidade de pensar nessas transformações, mas sou um cara menos voltado ao processo. Sou uma pessoa menos voltada ao processo, para olhar ali na minúcia, para controlar número. Eu tenho esse costume e eu crio hábitos e rotinas dentro do meu modelo de gestão, de prestação de conta, de tempo em tempo olho indicadores. Eu tenho painéis que me facilitam isso para que eu tenha isso claro. Mas eu tenho clareza hoje que eu preciso do meu lado, gente que tenha características que eu não tenho, que me auxiliem em coisas que eu não consigo entregar. Então, quando eu trouxe um diretor estratégico, ele conseguiu entregar menos na direção do que eu mesmo entregava, das capacidades que eu já tinha, e também não controlava aquilo que precisava ser controlado. Então, me fez... e daí era uma pessoa que funcionaria, mas precisaria de muito braço embaixo. Então, o que eu entendi? Que a gente tem que olhar realmente para a operação e entender, tá, quem que eu preciso aqui agora? Porque a gente acha, não, preciso de mais alguém que vai fazer uma grande mudança. Às vezes você precisa de gente para executar bem o que tem que executar. Então, às vezes eu preciso de gente no operacional, às vezes eu preciso de gente no tático, às vezes eu preciso de gente no estratégico. Hoje a nossa empresa, a última estruturação que a gente fez foi a nível tático. A gente falou, cara, preciso de gente que tenha mais capacidade de garantir o que está acontecendo. A mesma coisa aconteceu recente dentro da parte de produção, né? E um desafio para uma empresa familiar muito grande, quando a gente traz alguém de mercado, é porque a empresa familiar ela tem que dar dinheiro. Sim. A família vive disso, né? Sim. A família vive disso, e a família sempre controla. E quando a empresa é familiar, cara, a gente controla no guardanapo. De família. Não, mas o controle é em tudo, né? É no centavo, o controle é no centavo, para as coisas funcionarem, para a gestão funcionar, para aquele negócio sobrar no final, né? Principalmente os fundadores têm essa característica, né? Eu sou um cara que eu olho mais a nível de orçamento, olho se os indicadores estão acontecendo, controlo no dia a dia. Ah, mas o meu pai, ele... nas minúcias ele controla, isso é bom, né? Faz a empresa ser rentável. Então, quando traz um diretor de mercado, uma pessoa às vezes de mercado que veio de um ambiente corporativo muito maior, é uma pessoa que está acostumada às vezes com um ambiente onde tem braço para tudo, e a gente não estava acostumado com esse ambiente quando eu trouxe essas pessoas. A gente precisava de muita coisa para fazer a empresa funcionar. E aqui nos nossos valores, um deles que eu falei para vocês é a atitude. Cara, o nosso time, assim, ele tem a característica de vai lá e faz. Vai lá e faz, levanta da cadeira e faz. Ah, não, temos que contratar alguém aqui para isso. Cara, mas é uma vez ou outra que acontece, levanta, vai ali e arruma. Ah, mas eu sou diretor. Daí tem isso. Ah, mas não, a minha hora é muito caro para fazer. Cara, vamos lá. Melhor ficar parado. Levanta e faz. Tem tempo. Então, eu entendo muito bem isso. Eu consigo ter essa clareza. Mas foi um grande desafio, assim, trazer alguém que é muito cultural também, né? Que estava desenquadrado do nosso modelo de mão na massa. Sim. Vai e faz. A gente planeja, a gente pensa, a gente faz reunião, mas se não tiver característica, vai lá e faz. Eu vejo, antes eu tinha, a nossa visão de gestão, ela vai mudando, eu vejo ao longo do tempo, né? Antes eu tinha uma característica de dificuldade com operação, que era muito no início, a gente estava estruturando processos, garantindo aquela parte da base mesmo. Mas hoje, conforme foi passando, para mim uma das partes mais difíceis de construir é o tático. Porque, é o mais difícil. Porque é exaustivo garantir que o planejamento seja executado. Porque todo dia tu tem que estar em cima. Principalmente comercialmente falando, pô, passou um dia 5% da meta, 2 dias 10%. É muita coisa, vamos gente, o que a gente tem que fazer? Ah, mas o que foi planejado estrategicamente não está dando certo, então ergue a mão, grita, bate na parede, chuta a porta da minha sala, faz alguma coisa, mas vamos mudar? Ah, tá, então tá bom, então vamos mudar. Então, eu acho que essa parte tática, eu acho que poderia dizer que é um dos nossos desafios agora. Como tu também, eu acho que eu tenho uma visão mais estratégica, longo prazo, desenvolvimento das plataformas, utilizar isso como guarda-chuva, tudo mais. Eu consigo ter essa visão de longo prazo, mas a parte tática
é uma coisa que a gente tem muitos desafios. E desafios principalmente porque, além de garantir, né, o que a gente pensa, nós começamos como uma empresa que apertou o caixa, porque nós investimos muito. E nós investimos muito sem trocar de ICP, então apertou mais ainda. E aí o que aconteceu? Não tinha condição de pagar bons salários para pessoas do mercado. E aí tu começa a tentar fazer com o que tem, e aí começa a dar esses conflitos. Então, realmente eu entrei nessa parte comercial porque para nós também por mais que a gente viva muito isso, eu acho que é um desafio pro Ronaldo, que tem 300 vendedores, é um desafio para vários parceiros nossos aí, que teve um que veio gravar conosco essa semana, o Edmar, da Rovitex, também mesmo papo. A gente seguiu, inclusive vai estar o pessoal aqui na educação também. Então acho que é um baita desafio aí a ser superado. Eu ouvi uma frase, Eduardo, de um consultor, eu não lembro se é exatamente essa, mas basicamente ele falou: o tático é a estratégia. E cara, eu demorei para entender o que ele estava querendo. O tático, desculpa? O tático é a estratégia. Eu demorei para entender o que ele estava querendo me dizer. Mas basicamente o que ele quis colocar é justamente que o envolvimento de quem é estratégico dentro da empresa não é estar, como a gente acabou de falar, né, só ali planejando, mas é realmente estar entendendo essa execução de como o tático está controlando isso para que eu faça as adaptações, às vezes no meu modelo de gestão, ou mudanças, às vezes na minha cultura ou nos meus processos, que garanto que isso vai funcionar. Para que eu tenha um modelo de negócio que funcione na empresa, como eu falei, eu sou um cara que se deixar, eu já estou na nova ideia, implantando uma outra coisa e assim por diante. Então eu tive que implantar, eu sou um cara muito disciplinado, então eu sei que com a agenda eu funciono. Se tiver na minha agenda, eu estarei lá. Né? Então o que eu entendi, que eu precisei implantar para fazer as coisas funcionarem, é ter agendas muito bem claras dentro dessa parte tática. Né? Mesmo sendo o cara mais estratégico dentro da empresa, eu tenho agendas táticas, que porque muitas vezes o nosso time, quando falou, a parte mais difícil de estruturar é a tática, né? Que é quem vai definir ali como é que vão mexer os peões. Então eu tenho agendas com todo o meu time tático de rotina. Né? Então, segunda-feira é uma reunião, tenho reunião todo mês com todo mundo de prestação de conta, e nessa reunião é onde eu defino muita coisa com essas pessoas, é onde eu faço essas lapidações, e daí eu não espero mais por essas levantadas de mão que às vezes não acontecem, porque eu tenho muito mais velocidade para ver algumas coisas que o meu time às vezes não vê. Eles, claro, resolvem muita coisa no dia a dia que eu também não vejo, né? Mas por estar de fora, olhando um pouquinho mais com um zoom um pouquinho mais distante, eu consigo enxergar esses pontos, e eu coloquei na minha agenda assim, rituais muito consistentes para que eu consiga olhar para os números que eu quero que eles me apresentem, consiga fazer essas lapidações na estratégia. E uma das coisas que eu entendi nesse processo é que a cultura é muito mais importante até do que o processo. Porque se eu implanto uma cultura de ter essa prestação de conta, de ter esses rituais, de ter uma rotina específica, e o time entende essa batida de bumbo, cara, os processos eles obrigatoriamente se estabelecem. Porque o tático daí ele vai arrumando esses processos para garantir que isso aconteça. Mas eu vou batendo o bumbo. Uma das missões para mim do CEO é isso, é bater o bumbo, é dar ritmo em todo mundo, sabe? E eu faço isso muito hoje com o meu time tático. Faz parte da minha estratégia ter esse momento tático com cada uma das lideranças. Legal. Tu falou esses rituais aí das batidas de bumbo. A gente, inclusive, puxando um pouco mais para isso daí, a gente pensou aqui em realmente fazer essas construções, porque eu vejo que a gente é muito rato de processo, né? E o processo, ele é mutável ao longo do tempo. O crescimento é desconfortável, a nossa frase. E aí a gente constrói o processo e automaticamente ao longo do tempo ele vai mudando, principalmente com o avanço da inteligência artificial, entre outras coisas. Nós investimos, uma das empresas que a gente tem é um software de gestão de processos no code, muito parecido com o Pipefy. E a gente acaba investindo e a gente vê que o processo ele constrói, dá um pouco de tempo, ele parece que vai perdendo tração. Mas uma coisa que não perde tração são esses rituais, tu falou de batida de bumbo.
e tudo mais. E a gente esteve aqui gravando conosco, também são parceiros nossos da NeoMind. Eles têm um software de BPMN, são processos mais complexos, mais parrudos, né, que a gente consegue montar. E ele falou, existe uma teoria que diz que daqui a alguns anos os processos vão durar a questão de 10, 20 dias. Naquele formato de tão rápido que vai ser as mudanças por conta da inteligência artificial. Então, mais um motivo que leva a direcionar que a cultura, que a liderança, que tudo isso é o melhor. E o que nos assusta é que outro dado, teve outra gravação que a gente fez aqui com também parceiro nosso, GeoVendas, eu acho que até vocês utilizam eles, né? E a gente tava falando, a gente falou, cara, a gente atende indústrias que faturam 30, 40 milhões mês, que eles não têm CRM. E a gente vê a inteligência artificial dobrando o potencial de processamento a cada 3,8 meses, virando um Thanos daqui 10 anos, né? Então, como que vai ser a gestão dessas empresas? E aí onde a sucessão eu vejo que ela tem um baita desafio. Porque já pensou tu chegar e tentar explicar isso para alguém que está nesse processo? Dá para ver que os seus pais têm um perfil muito de gestão muito bom, mas não é todo mundo que é assim. E aí tu pega e leva, por exemplo, vamos supor para os seus pais falando, tenho essa ferramenta aqui, que ela muda o algoritmo, dobra o potencial de processamento a cada 3,8 meses, então nós temos que pensar que os nossos processos daqui a um tempo vão durar 10, 20 dias. Eles vão falar, não, como assim? Não vai ser assim. Pode ser que não, mas existe uma possibilidade de que isso aconteça também, principalmente em estruturas administrativas, não de produção, né? De produção acho que o desafio vai ser outro, porque daí envolve mão de obra, dificuldade com essa mão de obra que vocês têm agora, né, que a gente vê isso, né, em vários parceiros nossos, 2 Rios ali, tá com uma baita dificuldade em cima disso daí também. Enfim, são desafios que a gente passa entre tecnologia e inovação aí dentro das empresas. Para a gente encaminhar para o final, já puxando esse gancho da tecnologia, vocês utilizam... como que foi essa implantação? Porque tu, querendo ou não, assumiu, tu quis levar coisas novas. Como que foi a aceitação disso lá dentro? Eu digo que tiveram poucas coisas disruptivas que aconteceram dentro da minha mudança de gestão. Eu implantei alguns canais de venda novos, né, diversificando um pouco o modelo de venda, e daí cada um desses canais precisou de algumas ferramentas novas, desde CRM, de ferramentas de automação, mas como já eram setores que estavam na minha alçada direta, acabou que isso fluiu liso, né? Eu digo que o sucessor ele tem que ter uma habilidade, quando ele vai implantar uma ideia, de ele pegar o conceito das startups de MVP, né? De começar com um produto mínimo viável, né? Sim. Então, eu quero implantar uma coisa, eu quero colocar um e-commerce na empresa. Eu consigo implantar um e-commerce usando R$200 mil e consigo implantar um e-commerce usando R$2 mil. O sucessor tem que conseguir apresentar isso para os pais de forma que traga baixo risco, que traga... que exponha pouco a empresa a um risco, que possa trazer retorno e gradativamente ele vai escalando, porque não é um negócio onde eu posso fazer todas as mudanças na velocidade que eu gostaria. Esse é o desafio da empresa familiar. Então eu tenho que aprender a fazer essa mudança gradativa. Eu não trouxe coisas grandemente disruptivas e na verdade, como o processo foi, voltando, ele é um processo, né? Não é uma, como eu falei, não é um evento, né? A sucessão não é um evento, é um processo. Então dentro desse processo foram havendo mudanças que foram sutis e graduais. Se hoje eu olho tudo que foi incremental ali dentro, nossa, é outra empresa, a nível de cultura, a nível de gestão de venda, a nível de alguns processos. Meus pais já tinham implantado muita coisa boa, muita coisa boa. Meus pais prepararam muito bem uma parte do caminho, consciente ou inconscientemente, intencional ou não. Eu participei de uma boa parte disso, mas eles prepararam boa parte do caminho também, claro.
Só que foi tão gradual, assim, as minhas implantações ao longo da passada da empresa, que elas não foram perceptíveis no curto prazo. E às vezes a gente espera de fazer, hoje mesmo, eles me perguntam no meu Instagram, pô, qual foi o curso que tu fez que mudou todo o teu jogo? Eu falei, cara, não teve um que mudou todo o meu jogo, tiveram vários que eu fiz que mudaram um pedaço dele, né? E é isso, então não foram mudanças graduais e consistentes que hoje eu olho e falo, pô, não, se eu olhar, às vezes a gente não consegue ter noção das mudanças que a gente faz se a gente não tem um lapso de tempo para trás para olhar, né? Sim, perfeito. Então, agora olhando com um pouco mais, nos últimos 5 anos, eu falo, opa, não, nós temos uma empresa muito diferente. Né? Mas se eu olho para o mês passado, eu falo, não, a gente fizemos pequenas mudanças graduais. E a gente pegou nessa melhoria contínua, né? Isso. A gente aplica muito Kaizen, a gente vive isso por conta da startup, né? Então a gente iniciou com uma startup, hoje é uma empresa que tem um CEO à frente, que já anda sozinha e tudo mais. Então, mas a gente começou muito com essa questão de, não, pequenas melhorias, pequenas features que a gente fala dentro desse mundo, pequenas features e melhoria contínua. É isso daí que a gente precisa. A gente não precisa. E aí é onde entra a ideia de que empreender, ser diretor, ser empresário é uma jornada, né? Não é um fim. Da mesma forma a sucessão, né? Sucessão é uma jornada. E eu não tive essa percepção antes de tu falar. Que sucessão, na minha cabeça, sucessão, teu pai pegaria a espada, agora te considero cavaleiro da elegância, né? Na minha cabeça acontecer isso. Inclusive o que eu falo para os meus alunos sucessão é uma carreira. Sim. É uma carreira. Assim como tu percebeu a minha história? Produção, compras, líder de PCP. Esse dia eu encontrei eu nem lembro qual ano, acho que foi 2012, eu encontrei em casa um olerite que eu tinha guardadinho ainda, porque eu era registrado certinho. Tu era registrado, legal. Eu registrado certinho. Legal. Antes de ir pro exército ainda, eu estava lá, líder de PCP e compras, 17 anos de idade. Tinha uma responsabilidade relativamente grande. Tá vendo, gente? Ele não é escravo. Não mais. Não mais. Então foi justamente uma carreira. Foi uma carreira. Eu fiz a jornada que, claro, obviamente, né, que como um sucessor já estava predestinado a isso, né, só que eu correspondi a essas expectativas. Mas se olhar, eu tive a jornada como se fosse um bom funcionário dentro da empresa, de fazer ter essa evolução. Legal, muito bom. Quanto tempo temos? 1h08. 1h08, passa rápido, né? Passa, boa. Então acredito que seja isso. Vamos encerrando por aqui. A gente tem um desafio, a gente está gravando, não sei se tu viu no nosso perfil, alguma coisa assim, a gente está com alguns podcasts que se chamam Nos Bastidores do Sucesso. É uma série que a gente montou. A primeira gravação foi lá na Menegote, que é parceiro nosso, e a gente grava no meio da fábrica, para mostrar realmente as dificuldades da operação. Né? A gente quer mostrar muito dificuldade, porque gente falando como fazer um funil já tem bastante, né? Que faz funil disso e faz funil daquilo, eu não aguento mais funil, gente. E olha que eu trabalho com vendas, com marketing, eu não... Então, a gente tem esse desafio, se quiser topar, a gente pode marcar para fazer essa gravação lá. A gente faz depois o horário, geralmente, a gravação, por conta das... Não sei quantos turnos tem lá, por conta das máquinas e tudo mais. Mas, enfim, queria agradecer a tua presença. Acho que tem papo para mais podcasts, porque é um assunto longo, né? Sim. É um assunto longo, principalmente agora quando a gente começa a entrar mais em operação. Eu acho que entra outros desafios, né? Que entra mais no dia a dia, no pega pra capar, erros e acertos, como que são julgados os teus erros, né? Porque imagino que tu erre bastante, daí como que fica isso daí na hora de apresentar o resultado? Justo. Ou coisa nesse sentido. Queria agradecer e fico com o convite e as portas abertas para quando quiser voltar. Muito obrigado, fico lisonjeado, espero que tenha agregado aí. Estamos abertos para o próximo e vamos gravar isso lá na empresa. Então. Fechou, combinado. Combinado. Valeu. Obrigado, Eduardo. E assim encerramos mais um ApoCast. Valeu!